Galera, qual será o primeiro time de Eduardo Cudê? Vazou o time, vazou o esboço do time que enfrentará a equipe do Bragantino amanhã e que tem mudanças. Eu vou explicar para vocês no plano tático com a minha reaçãozinha ali, onde cada jogador vai jogar e informar para vocês que dois jogadores que eram titulares como Mano Menezes, um a gente já esperava que pudesse perder, mas outro também não será titular amanhã contra o Bragantino. Grande tendência desse time que vazou. E eu vou explicar para vocês no campinho tático onde cada jogador vai jogar neste primeiro time de Eduardo Cudê. Não se esqueçam de se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sininho das notificações. Fiquem com o vídeo. Bom, gente, estamos aqui para projetar esse primeiro time do técnico Eduardo Cudê. E que já tem mudanças. Dois jogadores que eram titulares com Mano Menezes deixam de ser com Eduardo Cudê. Pelo menos nesse esboço de time, porque, gente, a escalação do Internacional acabou vazando, né? O time testado, na verdade, acabou vazando pelo pessoal da Revista Colorada. Meus amigos lá da Revista Colorada. Aliás, muita gente achou que com a saída do Mano, as escalações iam deixar de ser vazadas, né? Os times dos treinos fechados, eles iam deixar de ser vazados. Gente, não, né? Esses treinos fechados vazam por outros meios, tá? Mas enfim, não é disso que eu vou falar. Mas o Eduardo Cudê esboçou um time, testou um time, já projetando esse enfrentamento contra o Bragantino amanhã, e ele tira dois titulares que eram importantes para o Mano Menezes. Um a gente já esperava que fosse deixar de ser titular, até com o Mano Menezes. O outro, ele pelo menos foi retirado desse primeiro esboço de time. O Cudê treinou depois uma outra situação e eu vou explicar para vocês. Tá aqui o plano tático, tá? Que eu vou montar aqui no aplicativo Tactical Pad, é muito legal aqui. E eu já coloquei as peças aqui, vocês até já tem um spoiler aqui do que é o time, né? Aparecendo aqui. Mas vamos lá. O primeiro, é claro, é o Rocher. O Rocher será, é claro, titular com o técnico Eduardo Cudê. Já se esperava que isso fosse acontecer com o Mano Menezes, não chega a ser uma surpresa, né? Porque o Rocher é um goleiro titular de seleção uruguaia, que tinha propostas até de outros clubes. Ele não iria vir para o Inter se ele não tivesse a garantia de que ele fosse titular. E ele tem algo que o Eduardo Cudê gosta, que é trabalhar com os pés, né? A saída de jogo com os pés. O Cudê gosta de ter goleiros assim. E o Rocher tem essa característica, vai ser titular. O John deixa de ser o goleiro titular da meta do Internacional. Na lateral direita, é claro que é o Bustos, se mantém como titular. Muita gente até falou, será que o Igor Gomes não vai jogar nesse time do Cudê? Não, cara, o Bustos, inclusive para mim, dentro desse esquema do Eduardo Cudê, é o jogador que mais vai ser favorecido, tá? Porque ele é um lateral que avança. Se tiver barulho de obra aqui, gente, não me perdoe, mas está tendo obra aqui do lado. Espero que não esteja atrapalhando. O Bustos, ele é um jogador que avança muito aqui pela linha de fundo. E o Cudê gosta disso, até porque depois eu vou explicar como é que funciona aqui a saída de 3. E o Bustos, ele vai ser muito liberado até para essa saída de jogo, tá? Mas o Bustos é o titular. Aqui do lado direito vai jogar o Mercado, tá? Na zaga. Inclusive ele vai ser colocado ao lugar que ele gosta de jogar. O Mercado a vida inteira jogou até como lateral, né? Jogou Copa do Mundo como lateral. Agora, é claro, ele é zagueiro. Também, né? Já era zagueiro também no início da carreira. Mas ele estava jogando no Internacional como zagueiro pelo lado esquerdo. Só que como o Vitão não consegue jogar pelo lado esquerdo, o Mercado tem feito às vezes de zagueiro pela esquerda. Mas como o Vitão está suspenso, o Mercado vai jogar ao lado direito. Nico Hernandes é o titular ao lado dele, vai jogar aqui ao lado esquerdo. Nico Hernandes, Mercado aqui, ó, por enquanto, um time só com jogadores que hablam. Nenhum brasileiro aqui, vocês notaram? Rocher uruguaio, Bustos argentino, Mercado argentino e o Nico Hernandes colombiano. E aqui na esquerda, René. Ainda que o René não tem as características necessárias que o Eduardo Cudê gosta, tá? O René não é um lateral que vai pro fundo.
é muito mais um lateral para jogar com os meias, e o Kudê gosta desse lateral que agride o espaço, que ataca o espaço. Eu até ontem cogitei no Baldasso Sunset que o Eduardo Cudê, eu não sei se daqui a pouco o Cudê ele às vezes se apaixona por alguns jogadores que tu não tem ideia, né? Ele fez isso com o Zé Gabriel. Não duvido ele fazer isso com o Tauolara, porque o Tauolara é um jogador de atacar espaço e gosta ir para linha de fundo, ainda que não tenha feito isso muito bem ainda como jogador do Internacional, tá? É um garoto ainda, é claro, tem que ter paciência, mas ainda não mostrou requisitos para sequer competir posição com o René. E aí, gente, nessa primeira posição de meio campo, o time que foi treinado nesses dois trabalhos fechados do Eduardo Cudê, o Johnny, ele acaba tirando o lugar do Rômulo, que estava sendo titular com o Mano Menezes, e que estava bem, inclusive. Estava bem, muito bem o Rômulo estava. Mas acho que até por conta, o Eduardo Cudê, ele gostava muito do Johnny naquela primeira passagem, utilizava muito ele. Ainda que não fosse nessa primeira função de meio campo, tá? Ele utilizava o Johnny mais como um daqueles três ali que vai vir depois no esquema. Lembrando, o Eduardo Cudê gosta de jogar no 4-1-3-2. E logo logo a gente vai montar daqui pra frente. Mas o Johnny, a princípio, vai ser esse volante para jogar no meio à frente dos dois zagueiros, e que vai ajudar na saída de bola para a famosa saída de três. Quando o Inter sair jogando e não se sai com o balão, o goleiro vai sair jogando aqui com os zagueiros, ou quando o Inter retomar a posse de bola, vai voltar lá atrás. E aí o Johnny vai ser esse cara aqui para ajudar na saída de três, tocando aqui com o Hernandes e liberando os laterais. Depois vai ter mais um jogador aqui, ó, para que o Inter tenha superioridade numérica na saída de jogo. E aí eu vou até marcar algumas suposições de quem será esse jogador. Mas o Johnny, até por já conhecer o sistema do Eduardo Cudê, o Eduardo Cudê fez isso com o Musto, porque quando o Eduardo Cudê chega ao Internacional, ele traz o Musto muito também por conta dele conhecer essa sistemática da saída de jogo e a saída de três do Eduardo Cudê. E o Musto fazia isso. E acho que até por conta do Johnny ser um dos quatro são 4 jogadores do elenco do Internacional que já trabalharam com o Eduardo Cudê. O Johnny é um deles. E até acho que pelo Johnny conhecer essa sistemática do Eduardo Cudê por ser o primeiro jogo, ele vai utilizar o Johnny para fazer isso. Então o Johnny será titular, pelo menos nesse esboço aí que o Eduardo Cudê treinou. E aliás, eu quero deixar até um parênteses aqui, tá? O Eduardo Cudê é maluco. Ele é doidaço. Ele fez isso várias vezes na primeira passagem com o Inter, no próprio Atlético Mineiro, de esboçar um time no treino, e aí quando chega uma hora antes do jogo, na hora de escalar o time, ele muda as peças, cara. O Eduardo Cudê é maluco. A gente já falou muito a respeito da maluquice do Eduardo Cudê nesses programas que a gente tem no canal do Balaço. Então, esse time que eu estou projetando aqui pode ser muito outro time. De repente ele pode colocar ali o Rômulo, e ele testou o Rômulo na segunda parte do treinamento, já dei um spoiler do que eu vou dizer depois. Não sei se daqui a pouco o Arangues não vai ser esse cara aqui, o Arangues vai ser o titular, já vou botar o Arangues aqui, mas aqui ó, tô tendo dificuldade aqui ó, eu não duvido o Arangues ser esse cara aqui também, tá? Da primeira função para fazer a saída de três. Mas a princípio o Arangues ele vem para ser esse meia pela direita. Meia pela direita o Arangues. Aliás, o Mano Menezes ele já tinha dito que gostaria de usar o Arangues nesse corredor pelo lado direito e utilizou ele nos jogos que ele atuou, tanto contra o Fluminense no segundo tempo, como contra o Cruzeiro, né? E o Palmeiras também, no primeiro tempo que ele acabou se machucando. Então o Arangues será esse jogador aqui pelo lado direito, tá? Aqui no meio, tá? Aqui no meio deve ser o Depena. E eu não duvido não inverter aqui também, tá? Eu não duvido o Depena jogar pelo lado direito, porque ele já foi um ponta pela direita, sabe jogar por esse espaço, e esses dois atletas podem muito bem se revezar, tá? O meio de campo do Cudê, ele é muito sem, digamos assim,
o Kudê libera os seus meias para que eles invertam posições o tempo todo, tá? Então isso pode acontecer. E aqui pelo lado esquerdo, tá? O Wanderson, aliás, quando eu tava conversando com o Tiger Junk lá naquele primeiro treino do Kudê, ele me aventou essa hipótese aqui. O Wanderson vai ser um meia pelo lado esquerdo. Bingo. O Tiger Junk acertou quando ele tava conversando comigo lá. O Wanderson realmente foi escalado para jogar aqui, ó, como esse meia pelo lado esquerdo. E aí o Alan Patrick, ele vai ser tipo o D'Alessandro foi naquela primeira passagem do Internacional. Ele vai se somar ao centroavante, uma espécie de enganche. Os argentinos falam isso, acho que os espanhóis também falam, que é o enganche, né? Que é um meia que se soma ao atacante, tá? Não vai ter tanto responsabilidade defensiva o Alan Patrick. Então o Kudê vai fazer meio que o que ele fez com o D'Alessandro naquela primeira passagem, dele ser esse engante para jogar junto com o centroavante aqui. A gente vai ver o Alan Patrick flutuando bastante também, tá? Não vai ficar só aqui, né? Daqui a pouco ele vai cair pela esquerda, pode cair pela direita, ele vai ter muita liberdade para se movimentar nesse ataque do Internacional. E é claro, né? Na frente, o Ener Valencia. Esse que deve ser o time do Eduardo Cudê. Esse foi o time que foi testado na primeira parte da atividade do treino fechado de hoje pela manhã. Tá? E depois ele testou o time com o Rômulo. Daí deixa eu botar o Rômulo aqui, ó, porque na segunda parte do treino ele tira o Johnny e testa o Rômulo aqui. Aliás, não, ele testa o Rômulo no lugar do Arangues, perdão. Ele testa o Rômulo no lugar do Arangues. Tem que devolver ali o nosso querido Johnny aqui pro time. Tá? Ele testa assim, ó. Johnny, Rômulo, Depena e Wanderson. Poderia ser até o Rômulo aqui, ó, na primeira função, e o Johnny um pouco mais liberado, porque era assim que ele jogava também com o Kudê naquela primeira passagem. Mas, né, deixa eu voltar ao time aqui que foi testado primeiramente com Johnny e Arangues. Essa pode ser uma suposição no segundo tempo, até para dar uma fechadinha no time, né? Colocar o Rômulo ali, que é um jogador mais marcador, e dar uma fechadinha no time aí contra o Bragantino, que é um time jovem, que corre bastante. Então o Rômulo é um jogador que pode entrar tanto no segundo tempo ou até atuar como titular se ele vê que esse teste deu mais certo do que o que ele fez na primeira parte do treinamento. Mas é isso, gente. Esse é o primeiro time de Eduardo Cudê, com duas mudanças significativas de jogadores titulares, que não serão mais com o Eduardo Cudê. Uma a gente já esperava até com o próprio Mano Menezes, que é o Rocher entrando no lugar do John, que eu não concordo, mas enfim. E a outra é o Romulo saindo do time, que eu também não concordo. Já estou discordando de duas trocas aí do Eduardo Cudê, mas ele coloca o Johnny. Mas eu entendo, essa eu entendo, tá? Essa eu entendo. Porque o Johnny conhece a sistemática da saída de 3 do Eduardo Cudê. Ele vai descer aqui, os laterais vão ser liberados. E aí o Arangues, ele pode, nessa saída de jogo, ele pode ser o Arangues para ficar aqui, ó, para ajudar nessa saída. Quem fazia essa função antes era o Edenilson. O Edenilson voltava aqui, ó, para ter superioridade numérica na saída de bola, tá? E até atrair, né, jogadores para marcação, para que vez ou outra o Internacional faça um lançamento longo, que o Kudê gosta bastante. O Hernandes pode pegar essa bola aqui e achar o Bustos aqui, o Mercado pode jogar lá e acionar a velocidade do Wanderson, pode se procurar a referência, né, no Ener Valencia, para que os jogadores venham aqui, né, e façam um tabelamento. Então essa função eu acredito muito que vai ser o Arangues. Pode ser o Depena também, mas eu acho que o Arangues na saída de bola vai se somar aqui. Quando acontecer amanhã isso, ó, lembra, o Lucas Fontes falou, ó, saída de 3 com o Johnny e o Arangues vindo aqui, ó, para ajudar nessa saída de bola. Quase que um losango aqui, ó. Praticamente um losango aqui, ó, de jogadores com para ter superioridade numérica, para atrair marcação e liberar os laterais também. Tá? Ainda que o René não seja um jogador muito afeito a atacar o espaço, ele vai ter que atacar. E o Bustos, gente, o Bustos para mim é o jogador que mais vai se dar melhor nesse esquema do Eduardo Cudê. Ele vai crescer muito, tá?
Ele vai crescer muito, ele vai ter muita liberdade para atacar. O Mano Menezes fez de tudo para recuperar esse atleta, né, que teve uma grande temporada ano passado e esse ano não tem tido tantas. Tirou o Pedro Henrique para que ele pudesse ter menos encargos defensivos, né? Mas não deu muito certo com o Bustos. Eu acho que esse jogador pode crescer com o Eduardo Cudê. Gente, gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Comentem aí a respeito do que vocês acharam dessas mudanças no time. Rocher tinha que ser o titular. Vocês concordam com a saída do Romulo no time? O que vocês acharam dessa montagem tática do Eduardo Cudê para o jogo de amanhã? Comentem aqui. Valeu, gente. Não se esqueçam, inscreva, curta, compartilha, tudo aí, ativa o sininho do canal e é isso aí. Até a próxima!